Nitroglicerina, essa é a série que nos acompanha desde o início do mês de maio e a gente tem tratado de temas explosivos com relação à família. A relação familiar, ela é muitas vezes um barril de pólvoras e às vezes, para piorar, a gente tem nitroglicerina. O que seria nitroglicerina, gente? O Renato falou que não sabia nada sobre nitroglicerina e pesquisou um pouco, eu fui pesquisar também e encontrei algumas informações. Primeiro, a sua fórmula, C3H5N3O9. Lembrei das minhas aulas de química e do meu professor dizendo, cuidado com esses elementos juntos. Ela é usada na fabricação, então, de dinamite. E por suas propriedades explosivas, ela é perigosíssima. Mas é também, eu descobri na minha pesquisa, usada pela farmacologia, por sua ação vasodilatadora. Então, às vezes, é usada também pela medicina. Isso eu não sabia, fiquei até meio preocupado. Se o nosso coração pode muitas vezes ser uma bomba relógio, com nitroglicerina, então, fica pior ainda. Mas no nosso contexto aqui da nossa série, a nitroglicerina diz muito mais a respeito de inúmeros assuntos que, no contexto familiar, são essencialmente explosivos. Quais são esses assuntos? 2 deles a gente já viu aqui ao longo desse mês. Diferenças pessoais, como a gente é diferente um do outro e como isso pode se tornar algo explosivo. Também a gente viu domingo passado sobre o tema liberdades inconvenientes. E olha, quanta coisa a gente aprendeu aqui. Se você não estava aqui porque viajou, Dia das Mães, almoçou com a sua mãe, com a sua avó, não pôde estar aqui, ou perdeu a primeira também, eu indico para você nas redes sociais, no Facebook da comunidade Campolim, no YouTube, no Instagram, no nosso aplicativo. Sim, a gente tem um aplicativo, você pode baixar aí no seu celular. Lá você encontra essas 2 mensagens, essas 2 palestras, com esses 2 temas super explosivos. A gente vai continuar falando sobre esse tema pelos próximos 5 domingos ainda, afora hoje. A gente vai falar sobre descompassos afetivos no domingo que vem, recursos desiguais, filhos rebeldes, parentes inoportunos, fique atento, e crenças divergentes. Então tem muita coisa para a gente lidar, para a gente tratar aqui, e você não pode perder essa chance. Faça dessa série uma agenda na sua vida. E por falar em agenda, hoje nós vamos falar sobre agendas conflitantes. Um tema muito complicado, muito difícil. E por isso que o Renato viajou e deixou comigo essa bola. Ele falou, Túlio, já que é muito difícil, muito complicado, eu vou deixar essa bomba literalmente na sua mão. E foi dar uma palestra lá em Santa Catarina. Quando a gente fala em agenda conflitante, já vem um monte de coisa na nossa cabeça. A agenda já traz um monte de compromisso que a gente vai ter amanhã, na segunda-feira, durante a semana. E quando eu comecei a pensar nesse tema, eu lembrei de uma matéria que eu li na revista Exame, há 4 anos atrás, e que me marcou muito. E deixa eu contar a história para você, então. Essa história de um artigo que foi escrito, então, para contar uma notícia bem interessante a respeito de um CEO, de um grande executivo, de uma grande empresa norte-americana, que decidiu abandonar o seu cargo e viver uma vida diferente. Se aproximar mais da família, ter mais tempo, principalmente para os filhos, adolescentes, e se tornar um pai melhor. Olha só que notícia bombástica essa, que caiu no mercado de trabalho como uma grande bomba. Claro que ele não abriu mão de trabalhar, ele não deixou de conseguir o sustento para a sua família, mas ele decidiu mudar o estilo de vida e ele continua a trabalhar num tempo integral, mas não mais, como ele mesmo diz no artigo, num tempo integral louco. Tempo integral louco. E foi isso que me marcou nesse artigo. Quando eu li, essas palavras saltaram aos meus olhos. Tempo integral louco. A gente vive tempos
de tempo integral louco. A gente não está trabalhando só em tempo integral, a gente trabalha tempo integral louco. Dá uma olhada só na matéria para você não achar que eu estou inventando. Conheça o CEO que abandonou o posto para ser um pai melhor. E aqui a reportagem fala a respeito de uma carta que ele publicou no seu blog pessoal, e ele diz, eu vou ler um trecho para você. Por que eu estou deixando o melhor emprego da minha vida? É o título dessa carta. E ele diz: como um CEO do sexo masculino, tenho sido perguntado sobre qual tipo de carro eu dirijo ou de que estilo de música eu gosto, mas nunca sobre como eu balanceio as demandas de ser pai e a de um CEO. Que reflexão interessante. As pessoas perguntam sobre um monte de coisas que eu penso, menos sobre a minha função, o meu papel de pai. Esse homem tem 3 filhos, um de 9, na época 12 e 14 anos. Com sua esposa, lá na Califórnia, uma esposa também que trabalha, médica, dá aula na universidade, uma agenda cheia dos dois. E ele diz: eu reconheço que ao escrever isso, devo estar me desqualificando para um papel de CEO no futuro. Isso vai me custar dezenas de milhões de dólares, talvez um dia. Mas a vida é feita de escolhas. Agora eu escolhi passar mais tempo com a minha família e estou confiante de que posso continuar tendo uma atuação significativa e gratificante no trabalho fazendo isso. E ele ainda termina dizendo: no princípio pareceu uma escolha difícil, mas quanto mais eu abraço essa escolha, mais convencido eu estou de que ela é a escolha certa. Parece coisa de filme, né? Parece coisa de aqueles filmes do Adam Sandler, né, que a gente gosta de ver, que tem a ver com família, com coisa bem-humorada, coisa para cima. Eu fiquei confuso quando eu reli essa matéria essa semana e falei assim: será que esse cara cumpriu exatamente isso que ele disse que ia fazer? Será que ele sustentou isso? No próprio blog dele eu encontrei um outro texto, um ano depois, ele dizendo: gente, faz um ano que eu mudei de vida, quero compartilhar com vocês como está a minha vida. E lá ele conta que ele se inscreveu em curso de esqui com seu filho, que ele conseguiu ter tempo para aprender a jogar bridge com seus filhos, conseguiu ter um final de semana com sua esposa, como há muitos anos ele não tinha, só eles dois, de descanso. Mudou, a vida dele mudou. Ele falou: agora eu estou voltando à atividade profissional, numa outra esfera, num outro ramo, porque eu quero continuar trabalhando, mas trabalhando de uma maneira que não seja o tempo integral louco. Agora eu tenho tempo para me exercitar, eu tenho tempo para lazer com a minha família, para ler, para ir dormir mais cedo, para me alimentar melhor, para cuidar da minha saúde. E ele encerra esse texto dizendo: talvez alguns CEOs consigam fazer tudo isso que eu descrevi que eu estou fazendo agora, sendo CEO, mas eu não consigo. Eu não ia conseguir. Eu sabia que eu não ia dar conta de fazer. Por isso eu mudei. E não me arrependo. E mais não suficiente ainda, olhando para o blog dele, eu fui dar uma fuçada no Facebook e achei ele. Achei ele lá, e está lá o perfil dele, e a nova vida profissional dele também lá. Agendas conflitantes. Por que que a nossa agenda é tão pesada no dia a dia? Por que que é tão carregado o nosso dia a dia? Porque a nossa agenda é cheia de marcas, coisas que a gente faz, que mostram como a gente está vivendo na atualidade. Olha só, primeira das marcas que mostram a nossa agenda pesada e conflitante é o imediatismo. Como a gente quer tudo para ontem. Eu marquei, eu quero que aconteça. Eu preciso de uma consulta médica, eu quero que seja hoje ou amanhã, logo. Eu tenho pressa.
eu quero rápido. O tempo todo a gente está cobrando alguém que ele coloque na agenda dele e que ele se vire em dois para entregar o que eu estou querendo para amanhã. Seja o nosso funcionário, seja alguém que a gente convive. É um ativismo sem fim. O tempo todo a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Mesmo quando a gente está de férias, mesmo quando a gente está de folga, parece que a gente não descansa. Tem que fazer alguma coisa. Se eu não estiver fazendo nada, eu vou marcar alguma coisa com alguém. Preciso fazer algo o tempo todo. Individualismo. Uma marca forte, presente nas nossas agendas. É tudo meu, é tudo o meu, é tudo para mim. E isso reflete no narcisismo que a gente vive. Outra marca. Narcisismo tem a ver com achar que só o que eu faço é valioso, só o que eu faço, só a minha história importa. E a gente deságua nessa questão seguinte, que é o egoísmo. De eu não olhar para o lado, de eu não me importar com o outro, de eu não querer saber da agenda do outro, de eu não querer perguntar como é que está o outro. Eu tenho um compromisso para vencer, eu tenho um checklist para fazer aqui dos meus compromissos do dia e é isso que importa. E como a gente gosta desse negócio de checklist, né? É prazeroso até para a gente, quando a gente começa a ticar, faz um bem para o coração, parece que a gente se renova. Mas isso parece que tornou um vício. Eu preciso o tempo todo ter algum compromisso, alguma coisa, e o que importa é o meu compromisso. Isso leva a gente a concluir que a gente está louco. É uma insanidade muito forte que a gente vive. Tempos pós-modernos, tempos de gente que não para descansar, que leva trabalho para casa, que está o tempo todo correndo de um lado para o outro. E que quando chega em casa, o trabalho vem junto, ou pelo celular, ou pelo notebook, e aí a família fica à deriva, fica meio solta. E como a gente está falando de família, a gente tem que aprofundar, olhando para essa questão. E o que seriam essas agendas conflitantes que, quando dentro de casa, dentro do contexto familiar, se chocam, é ainda pior. Primeiro, são agendas desconectadas umas das outras. A minha agenda não tem nada a ver com a da minha esposa, que não tem nada a ver com a do meu filho, que não tem nada a ver com a dos meus pais. Está todo mundo desconectado. Não tem nada a ver com o que cada um está fazendo. Agendas de buscas individuais pelo prazer, por realizar aquilo que eu quero, que é bom para mim, que eu acho que é bom para mim, o meu sucesso, seja ele acadêmico ou profissional, aquilo que eu tenho que realizar, que eu quero conquistar, o enriquecimento, que é algo que muitos perseguem, para gastar o dinheiro depois, como eu bem quiser, com quem eu quiser, quando eu quiser. E a busca também pela beleza, ou pela juventude, ou a tentativa de prolongar a juventude e a beleza. Uma agenda pesada de treinos em academias, em clínicas de estéticas, o tempo todo querendo deixar o corpo mais jovem, mais bonito, aparentando algo que não existe, que não é possível. Essa agenda drena outras coisas da nossa vida que são essenciais, que tem a ver com relacionamentos familiares profundos, que tem a ver com intimidade, que tem a ver com aprendizados e ensinos. Como pais, a gente tem muito a ensinar e muito a aprender. Como marido e mulher. Há um tempo atrás eu aconselhava uma pessoa que estava com um problema sério no casamento. Falta de respeito, falta de relação sexual, tudo fragmentado. E de repente caiu a minha ficha ali. Eu caí na real. Para quem não sabe o que é caiu a ficha, eu caí na real. Está faltando aqui a intimidade.
está faltando aqui é vocês terem intimidade, conversarem, alinharem as expectativas, as agendas. Porque sem isso, o relacionamento não amadurece. Sem isso não vai para frente. Sem isso é só falta de respeito, é só um passando por cima do outro, é cada um pensando no seu. E se tem os filhos, isso só piora, porque aí são 2, 3 vidas, 4 vidas, sob a responsabilidade de pessoas que estão totalmente perdidas. É o tempo integral louco, isso ainda continua martelando na minha cabeça até hoje. Hoje de manhã, quando eu levantei, eu fiquei lembrando de vários momentos da minha vida em que eu estava vivendo tempo integral louco. E como isso faz mal. Teve um dia que a minha pressão chegou a 19/10. E eu estava no meio de uma atividade de trabalho e eu falei, a pessoa que mediu minha pressão falou, você precisa parar e agora para o hospital. Eu falei, só depois. Depois que acabar aqui, o que eu estou fazendo. Podia ter ficado ali, ter morrido ali. Tempo integral louco. Trabalhando 60 horas, sem descanso. Uma pesquisa feita pela doutora Ellen Galinsky, do Families and Work Institute, perguntou a 1.000 crianças, se você pudesse fazer um desejo sobre os seus pais, qual seria ele? O que vocês acham que as crianças responderam na sua maioria? O que será? De cara a gente pensa, passar mais tempo com seus pais, passar mais tempo com elas. Não foi isso que as crianças responderam. Olha a resposta delas, que seus pais estivessem menos cansados e estressados. Isso é chocante para muitos de nós, porque a gente pensa que as crianças não estão percebendo o que está acontecendo. A gente pensa que o ambiente não interfere, que a nossa rotina não interfere na delas, que o nosso tempo integral louco não interfere, que elas não estão percebendo que tudo bem. Eu queria que meus pais chegassem em casa menos cansados e menos estressados. Foi a maioria de 1.000 crianças. Se você quiser ver, a pesquisa está nesse livro, Ask the Children. Você pode achar ele na internet em inglês. E para a gente refletir, eu escolhi a história de uma família, na sabedoria bíblica, que nos mostra um pouco a respeito desse tema de hoje, tão pesado, tão complicado. Está lá em Gênesis capítulo 25, a gente vai ler alguns trechos, e depois a gente vai ouvir um pedaço ainda da história, porque ela é longa, mas é muito importante para a gente perceber sobre agendas conflitantes, o que está acontecendo há muito tempo e continua acontecendo na história. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Isaac, filho de Abraão, aquele que Deus chamou para ser o pai de muitas nações. Casado com Sara, uma mulher estéril, que aos 90 anos engravida. Nasce Isaac. Isaac se casa com Rebeca, sua prima. E a partir desse casamento, uma situação complicada. Da mesma forma que aconteceu com a sua mãe, ela também teve dificuldades. Isaac ora, aprendeu com seu pai, e Deus intervém. Rebeca engravidou. Olha a continuação do texto. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Double drink, dose dupla
Deus respondeu em dose dupla. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. E aqui começam os problemas dessa família. Os filhos chegam, eles não estavam preparados, muito provavelmente, assim como muitos de nós, a maioria de nós não está preparado para isso. E os conflitos começam. Há um livro do John Piper, um pastor norte-americano, que se chama Preparando-se para o Casamento. E esse livro é um e-book que você encontra em PDF gratuitamente lá na internet, você pode procurar depois. John Piper fala: nós precisamos nos preparar antes de casar, responder certas perguntas um para o outro, para ver se a gente chega num acordo antes de tomar essa decisão de se casar. E mesmo tomando a decisão de casar, a gente tem que alinhar as expectativas. Decisões simples como qual vai ser o nosso padrão de vida, onde a gente vai morar, quem serão nossos vizinhos, onde nossos filhos vão estudar. Coisas do dia a dia. Quando a gente precisar disciplinar os nossos filhos, vai ser com uma palmada, vai ser com um castigo. Parecem coisas bobas, mas quando chega a hora, dá problema. Não, eu quero uma palmada. Não, palmada não, agressão. Vamos conversar. Pronto, instaurou o caos. O conflito começou. Coisas pequenas que a gente não se prepara, não conversa, não dialoga, não se prepara. Agendas conflitantes. A gente pode fazer um estudo de caso breve aqui, olhando para a família de Isaque e de Rebeca e perceber. Isaque, por exemplo, teme a Deus, um homem trabalhador, mas sem agenda. Parece que está solto um fio condutor da sua família. Fica claro isso quando a gente percebe o comportamento dos seus filhos. Mais à frente a gente vai ver. A gente vai perceber isso. Fica claro que Isaque não tinha uma agenda. E quando a gente não tem uma agenda, alguém faz a nossa agenda. Já percebeu isso? Que quando você está à toa, ou descansando, ou sem ter o que fazer, seja no trabalho ou em casa, alguém arruma alguma coisa para você fazer. Geralmente é a esposa, né? A pergunta é, já que você não está fazendo nada, você não pode me ajudar aqui? Já que você não está fazendo nada, posso te pedir um favor? Isso tem a ver também com relação patrão-empregado, muitas vezes. Colegas de trabalho. Mas dentro de casa isso potencializa, porque nitroglicerina pura. Isaque estava ficando velho. A gente avançando para a história, a gente vai ver que Isaque estava chegando perto do final da sua vida. E ele chama então seu filho mais velho, Esaú, e diz: filho, sai à caça, traz uma coisa para eu comer, prepara para mim, que eu vou te abençoar depois desse jantar, porque eu estou chegando no final da vida. O que aconteceu? Rebeca estava ouvindo, foi lá e falou para Jacó: filho, vem cá, meu protegido, meu caçulinha, vem aqui, eu escutei seu pai falando que ele vai abençoar o seu irmão, vai dar a bênção dele, como é o nosso costume, para o filho mais velho. Vai lá, enquanto seu irmão sai para caçar, vai ali no pasto e busca um animal, eu vou preparar um ensopado, e aí você vai levar para o seu pai. Mas mãe, meu pai vai me perceber que não sou eu. Não, seu pai já está velho, não está enxergando direito, fica tranquilo, deixa que eu seguro a bronca. Eu vou colocar uma pele de um animal nos seus braços, porque seu irmão é mais peludo, vou colocar uma roupa dele em você, para ele sentir o seu cheiro, e vai dar tudo certo. E assim foi. Ele trouxe a comida, chegou para o pai e falou: pai, está aqui o que você me pediu. Ele falou: já?
Sim, o Senhor me abençoou e foi rápido. Mentiroso. Aí ele falou, eu estou meio surdo, mas a voz parece de Esaú. Mas chega perto aqui. Mas o braço... A voz parece de Jacó, mas o braço peludo é de Esaú. Então chega aqui, meu filho, traga o que eu vou comer. E eles comeram, e depois ele deu a bênção ao seu filho mais novo, Jacó. Assim que Jacó saiu, quem entrou? Esaú. Esaú entra, pisa na tenda e fala, pai, está aqui o que você me pediu. Ele falou, ué, de novo? Acabei de comer, você acabou de trazer. Não, eu não trouxe nada. Como não trouxe? Eu acabei de dar a bênção para a pessoa errada, então. Esaú deu um berro e disse, meu irmão me enganou. Saiu revoltado da tenda e falou, quando meu pai morrer, e não vai demorar, eu vou matar o meu irmão. Rebeca ouviu e saiu para contar. Jacó, meu filho, você tem que fugir. Deu tudo errado. Para não dar uma tragédia, fuja para a casa do seu tio. Fica lá um tempo. Quando as coisas abaixarem a poeira, você volta. Percebe a complicação dessa história? O fato de Isaac não ter uma agenda definida gerou filhos com agendas também igualmente distorcidas. E pior, olhando para Rebeca, a agenda dela é pautada em suprir a sua carência. Rebeca preferia Jacó e fazia do seu filho caçula a canalização de toda a sua energia, de todos os seus projetos, todos os seus sonhos, tentando protegê-lo, canalizando na pessoa errada, canalizando no seu filho, não no seu marido, a tentativa de suprir aquilo que é natural de todos nós, a carência afetiva. Esaú tem uma agenda também. A agenda dele está focada na sua capacidade física, uma agenda focada naquilo que acontece hoje, no agora, nesse mundo, nesse plano. Diz o texto que Esaú se tornou um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. E por ser forte, por ser caçador hábil, ele se acha tão bom que ele nem precisa de outra pessoa. Se acha independente. Não precisa de ninguém, ele é autossuficiente. Despreza até mesmo o seu direito de filho mais velho, trocando esse direito por um prato de comida. Talvez você já tenha escutado essa história, mas eu vou ler esse trecho para você que não conhece. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Perceba, Jacó já tinha uma agenda. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Ele já tinha um plano. E aproveitou essa oportunidade, a fraqueza do irmão, essa agenda focada no hoje, no agora, nos prazeres momentâneos. O estômago falou mais alto. Olha o que acontece. Disse Esaú, estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele desprezou o direito de ser o filho mais velho e receber a bênção. Na hora da raiva, na hora da ira, ele não lembrou disso. Mas foi ele que plantou e ele colheu mais tarde. Ele vendeu, ele se vendeu.
Mas qual era a agenda de Jacó? Jacó tem uma agenda corrupta, distorcida também, para conquistar o sucesso, para conquistar a bênção de Deus, de uma maneira deturpada. Ele usa a mentira, ele fala que Deus o abençoa, inclusive, quando na verdade é uma mentira. Ele usa de artifícios tortos para conseguir o que ele quer. Para ele, os fins justificam os meios. Para chegar onde ele quer, vale tudo. Até mesmo destruir o relacionamento com seu irmão, acabar com o casamento dos seus pais idosos, perder a convivência com a sua família para sempre. Que se lasque. Eu quero conquistar mais um grau. E para eu conquistar esse grau a mais, eu preciso fazer algumas manobras. E vou fazer. Essa era a agenda de Jacó. Olhando para essa família, a gente consegue transportar isso para a nossa vida e perceber quantas coisas acontecem às vezes parecidas na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa cultura. Os mesmos princípios tortos, as mesmas agendas se chocando, porque são individualistas, são egoístas, são narcisistas, insanas. Como uma família poderia sobreviver com uma agenda conflitante dessa, cada um com a sua? Por isso que ruiu. Mas a gente não pode acabar aqui a nossa conversa. A gente tem que olhar e perceber que há esperança em meio a esse caos que é a nossa vida, que é a sociedade, que é a cultura que é contaminada pelo pecado, deformada pelo pecado. Por isso, a gente pode olhar para o Salmo 128 e perceber alguns princípios importantíssimos, fundamentais para a gente alinhar a nossa agenda como família, alinhar a nossa agenda com a agenda de Deus, inclusive. O texto diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, não aquele que tem medo. O temor não é medo. Quem teme a Deus é aquele que não se relaciona com Ele, não o conhece, não convive. Aquele que conhece a Deus tem um amor respeitoso pelo Senhor. Isso é temor. Aquele que tem esse amor respeitoso pelo Senhor anda em seus caminhos, tem uma agenda alinhada, afinada, ajustada com a agenda de Deus. Embora esse contexto todo desse salmo seja um contexto de uma sociedade rural, e ele fale aqui de comer do fruto do seu trabalho, de uma vida de plantar e colher, a gente pode perceber aqui claramente que o princípio é o mesmo. Deus dá a condição da gente trabalhar e da gente colher do fruto do nosso trabalho. A gente não precisa pegar o que não é nosso. A gente não precisa passar rasteira em ninguém, passar por cima de ninguém, pisar no pescoço de ninguém. A prosperidade material que o salmista está dizendo aqui, ela é algo possível de se conseguir. Para aqueles que temem a Deus, muito mais. Porque quem não teme a Deus pode se dar bem também. Pode ter o seu sustento, pode se dar bem e ter muitos recursos, pode ter uma família estruturada, como ele diz aqui, também no texto. Mas toda essa prosperidade simbolizada aqui pela família, pelos filhos em torno da mesa, uma esposa e o sustento do seu trabalho, quando debaixo do temor do Senhor, aliadas à agenda de Deus, eles vêm também com alegria,
coração alegre, algo que muitos não têm. Para ter sucesso, para ter reconhecimento, para ter fama, para ter prazer, muitos perdem o sossego e a alegria. Noites de sono que vão embora. Aqui o salmista está dizendo para a gente: a mulher como uma videira, o seu cônjuge tem que ser um sinal de alegria, o seu relacionamento matrimonial tem que estar permeado de alegria. Aqui o vinho, a uva, a videira simboliza isso, frutos e alegria. Os filhos são esses frutos e simbolizam a alegria de Deus para aqueles que têm uma agenda pautada, não pelos seus próprios projetos, mas pelos projetos que Deus tem. E os filhos, ele diz aqui, são como brotos de oliveira, que simbolizam também a renovação de Deus, a perpetuidade da família. O retorno dos filhos para a casa da gente. Outro dia a gente estava falando isso no grupo pequeno. Quando os filhos vão embora, eles têm a vida deles, mas quando eles voltam para casa é uma alegria. Não é mesmo? A gente estava falando disso outro dia. E aí alguém falou, mas isso só quando tem comida, né? Se eu fizer um almoço, meus filhos vêm. Se eu não fizer, eles não vêm. Ou então perguntam, a gente vai, mas o que vai ter para comer? A mesa é o lugar onde a gente usa muitas vezes para se reunir, para ter momentos em família. E que bom a gente poder fazer isso. Quando os filhos retornam e a gente já está mais velho, isso é cura de Deus, é bálsamo de Deus. O azeite aqui, a oliveira, simboliza isso. O azeite na época do salmista tinha uma propriedade, tinha uma função medicinal também, de cura. E os filhos voltando para casa, simboliza que deu certo. A nossa família frutificou, eles foram, mas eles retornam. Eles voltam para casa, a gente tem uma convivência boa, e eles trazem com eles os seus filhos, e isso é cura para o nosso coração, cansado, muitas vezes. O salmista continua dizendo, assim será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor. Que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. O lugar da bênção, o monte Sião, onde estava o templo, onde estava a presença do Senhor, simbolizando claramente que aquele que busca, que teme ao Senhor, Deus vem ao seu encontro. Deus tem interesse na sua vida, Deus tem interesse nos seus projetos, na sua agenda, e quer te ajudar. Os filhos dos filhos, os netos, quando voltam, simbolizam isso também. Deu certo, e a gente pode conviver bem. Olha só, voltando lá no texto de Gênesis, para fazer um paralelo com o que o salmista está dizendo, veja esse trecho da bênção, a bênção de Isaac a Jacó. O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Perceba, a prosperidade está na terra, no fruto. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. A valorização no trabalho, naquilo que Deus dá, no fruto do seu trabalho, a conquista do seu trabalho. Exatamente convergindo com o que o salmista diz. Quando o homem teme ao Senhor e busca ao Senhor, a consequência é
ele vai conseguir o seu sustento, para ele, para sua casa, para sua família. Por isso que muitas vezes a gente fica ansioso, porque a gente esquece disso, achando que a conquista virá do nosso esforço exclusivamente. Mateus capítulo 6 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Quer dizer que não é mais para a gente se preocupar, é para deixar rolar. Não. O texto está dizendo, nesse termo, não se preocupem, a palavra é meriminal, no grego, que significa estar indevidamente preocupado. A gente se preocupa de uma maneira excessiva, de uma maneira indevida, tentando fazer o papel de Deus. E esse foi inclusive o motivo da queda do ser humano. O homem e a mulher pecaram lá no Éden, porque quiseram tomar o lugar de Deus, ser iguais a Deus. E deu errado. Deus precisa continuar fazendo a parte dele. E nós, nos submetendo à sua vontade, fazendo a nossa parte. Três coisas então para a gente pensar nessa manhã. Primeira delas, alinhar a sua agenda com a agenda de Deus. Fundamental você dar esse passo. Alinhe a sua agenda com a agenda de Deus. O salmista diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Quer felicidade? Quer realização? Caminhe com o Senhor. Alinhe a sua agenda com a agenda de Deus. Deus tem que estar no topo. A nossa agenda tem que estar nas mãos dele. Senão vai dar errado, mesmo. Vai dar conflito. Marido e mulher com suas agendas não pautadas na agenda de Deus, vai dar problema. Filhos, vai dar problema. Foi o que aconteceu com a família de Isaac. Coloque outras pessoas em sua agenda, além de você e seus projetos. Saia do seu próprio umbigo. A ordem que Jesus deu, resumindo os 10 mandamentos, foi: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que amar o outro também, não é só amor próprio, não é só pensar em nós. Nós para isso precisamos abrir mão de nós mesmos. O texto diz: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. É uma família, é um grupo, não é um indivíduo. Para que haja felicidade, para que haja realização. Para isso a gente precisa alinhar as agendas e ter tempo de qualidade com os nossos filhos, sim. Eles precisam da gente menos estressados, da gente menos cansados para que isso aconteça. Para isso a gente precisa colocar a nossa agenda diante de Deus e falar: o que vai sair da minha agenda para entrar esse tempo de qualidade com os meus filhos, porque as duas coisas não dão. Não estou pedindo para você pedir demissão amanhã, não, do seu trabalho. Não faça isso. Não coloque isso na minha conta depois, por favor. Mas repense a sua agenda semanal. Você precisa ter menos tempo no celular, sim, eu também. Nós precisamos. Menos tempo no computador, em casa, levando o trabalho para casa, seja pelo computador ou pelo celular, que chega e-mail, você responde. Chega e-mail, você responde. É uma conversa de grupo de trabalho, é uma conversa banal no WhatsApp, e a gente entra e cai nessa. Índices altos de suicídio entre crianças, em razão desse abandono, porque o celular virou agora o nosso novo ídolo. Nós precisamos ensiná-los, educá-los,
ensiná-los inclusive a orar, a ler a Bíblia, a amar a Deus e amar ao próximo. O broto da oliveira, que são os filhos, é a continuidade do que a gente vai deixar para esse mundo. Nosso legado e o que nós estamos fazendo. Não dá para a gente focar no trabalho, na carreira e dizer que a gente vai se realizar com isso e que esse vai ser o nosso legado. Muitos entraram por esse caminho e se arrependem, se frustram, porque não tem troca, não tem amor que o trabalho dê de volta, não tem o cuidado que o trabalho, a carreira deem de volta. Os filhos são a nossa continuidade. A preocupação, então, não deve ser, como diz o meu tio, Mário Sérgio Cortella, que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Aliás, que mundo nós vamos deixar para esse... Que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Ele diz, deixa eu ler aqui que eu me perdi agora. Preocupação não deve ser que mundo nós deixaremos para os nossos filhos, mas que filhos nós deixaremos para o mundo futuro. Entende? Ficou confuso? Vou fazer de novo, hein? Você corta aí, hein, Giga? A preocupação não deve ser em que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Como que vai ser isso? Se a gente não investir tempo da nossa agenda. Eles querem a gente de carne e osso, gente, menos cansados e estressados. Nós precisamos abrir muitas vezes mão de projetos pessoais ou profissionais em favor do nosso cônjuge, do nosso marido, da nossa mulher. Para que ele também cresça e amadureça, se desenvolva em algum momento na sua carreira, nos seus projetos, nos seus sonhos. Não dá para ser só para mim. Essa semana a gente viveu uma experiência fabulosa a respeito disso. Fernanda voltou a trabalhar depois dos 4 anos intensos que ela dedicou aos nossos filhos, à nossa família, e foram anos maravilhosos. Mas eu confesso para vocês que quando tocou o telefone a semana passada, eu atendi, e era a confirmação dessa vaga. Me deu um frio na barriga. Eu falei, aí agora? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer, né? A gente vinha orando sobre isso, a gente vinha conversando, não é de uma semana para cá, de um mês para cá, há bastante tempo. Deus respondeu. Depois de muitas crises, muitos conflitos, eu sei que é só o comecinho da ponta desse iceberg que a gente está vivendo, tentando ajustar a vida, ajustar as agendas, para que não fiquem conflitantes. Mas uma coisa eu entendi. Era o tempo de Deus. O tempo de dar um espaço para a Fernanda se realizar na área que ela gosta, também, além da música, que é a administração. E para isso eu tenho que remanejar a minha agenda, sim, como marido, como pai, para que ela possa realizar também. Além de contribuir com o sustento da nossa casa, contribuir com a sociedade. Por fim, gente, nesse texto aqui, a gente vê ainda claramente essa questão do cuidado com os pais. Os filhos são como brotos de oliveira. Eu falei a questão do azeite, do derramar, cura, um bálsamo de refrigério sobre os pais idosos. E quando a gente fala em cuidar dos pais que estão envelhecendo, parece que entra em pânico. Ninguém está preparado para isso. Ninguém quer fazer esse papel. Ninguém quer pensar nisso. Mas uma hora acontece. Cuidar dos pais idosos, não tentar tirar vantagem como fez Jacó com seu pai idoso, que se aproveitou da fraqueza física, emocional que ele vivia. Nossa alma é alimentada por pessoas. Deus usa pessoas para trabalhar em nós,
para curar o nosso coração, para tratar a nossa alma. Por isso, quando você se encontra com alguém, seja seu filho, seja sua esposa, seja seu pai ou sua mãe idosos, o Espírito Santo de Deus está ali, ansioso para agir por meio desse encontro. Não despreze esses encontros, não despreze esse ajuste na agenda que favorece esses encontros, que favorecem essas coisas boas que Deus quer fazer. Abre espaço para outras pessoas. E por fim, deixe Deus cuidar da sua agenda. Melhor personal organizer da face da terra. Não vai organizar só suas gavetas, sua escrivaninha, mas vai organizar a sua vida, sua agenda. O texto diz que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Não é só um breve momento de almoço de família, não. Um flash num restaurante. Não é uma vida sem sentido, que você corre e não consegue aproveitar. Viver bem, com saúde, por muitos anos, tendo a prosperidade de uma maneira integral, não só financeira, não só material, mas tendo seus filhos à mesa, seus netos, seus bisnetos, quem sabe. Que privilégio. Deixa Deus cuidar da sua agenda. Abre espaço. O maior exemplo que o próprio Deus poderia dar, Ele deu com Jesus a respeito disso. Jesus abriu mão da sua agenda, do fato dele ser Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, assumindo a forma de servo, assumindo a nossa culpa, o nosso lugar, trocando com a gente. Ele fala o tempo todo: sua agenda está pesada, troca comigo, porque a minha agenda é leve. Tem um pecado aí que não dá para você resolver sozinho, eu vou trocar com você. Eu vou assumir a sua culpa. E Ele vem e assume para que a gente pudesse reconectar as nossas agendas com a agenda de Deus, o Deus Pai. E assim viver essa vida próspera, essa vida abundante, aqui, a partir de agora, para toda a eternidade. Deus está interessado na sua agenda. Deus quer fazer parte da sua agenda. Deixe Ele trabalhar no seu coração, na sua agenda, na sua mente, na sua família. Ele quer se relacionar com você, Ele quer fazer parte do seu relacionamento familiar, Ele quer te ajudar a cuidar, não só da sua agenda, mas da sua família, dos seus negócios. Por isso o meu incentivo para você agora é conversar com Ele abertamente sobre a sua agenda, mostrando para Ele os pontos difíceis, os conflitos familiares na agenda. Faça isso agora. Converse com Deus. Tenha um tempo com Ele. Jogue limpo, seja sincero. Onde é que estão os problemas na sua agenda? Onde estão os conflitos? Pede ajuda. Ele quer resolver isso com você.